A mim vieste em amor, somente teu amor me fez mudar, Senhor. Só teu amor me conquistou. Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, assim, não estranhe eu sempre estar falando de oferta, é que na direção que a gente teve numa comunhão, me passaram esse encargo para mim. E o interessante é que eu não sou o tesoureiro, mas passaram esse encargo para mim. E aí eu me dispus a pegar um encargo de falar das ofertas aqui com vocês, com os irmãos, né? E aí, irmãos, hoje, como a gente já avisou anteriormente, todo domingo vai ser colocada a caixa de oferta, né? O que, assim, são 3, no segundo domingo do mês, esse valor vai ser enviado para a obra. E esses demais dias, né, no primeiro domingo, terceiro domingo e quarto domingo, último domingo, vai ser para suprir as nossas despesas daqui da nossa localidade. Amém. Senhor Jesus. Amém. E aí, irmãos, é assim, né? A gente sempre dá o aviso, às vezes mostra para vocês algum versículo bíblico, né? Mostrando essa, né, como é graça para nós a gente ter que ofertar para a obra do Senhor, né? Na verdade, irmão, tudo que nos dá é o Senhor, né? Tudo que nos supra é o Senhor, e a gente só retribui uma pequena porção, né? Aquilo mesmo que Ele coloca, até quem coloca no nosso coração é Ele. A gente tem que crer, irmãos, que o governo de Deus está sobre a nossa vida, e Ele é quem vai seguir, dando esses frente para a gente ir seguindo, né? Então hoje eu vou fazer diferente, eu vou orar, eu quero que vocês acompanhem, né? Já agradecendo ao Senhor pelo valor que Ele vai colocar no coração de vocês, tá bom? E no final não vai ser preciso mais a gente orar, a gente vai só acolher as ofertas, e o irmão Jonas vai colocar uma cadeira aqui, e vocês também podem fazer através do Pix, né, que tem já no WhatsApp da igreja. Amém? Eu acho que todos já têm, né? Então, amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de ser um com esses encargos que o Senhor deu à igreja, Senhor, tudo para o avanço do Evangelho. Senhor, por isso coloca no nosso coração o desejo, Senhor, de estar ofertando um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, retribuindo e também contribuindo, Senhor, para o avanço do Evangelho. Abençoa essas ofertas, Senhor, que o Senhor vai depositar aqui nessas caixas. Ó Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa fazer, Senhor, ela multiplicar, Senhor, também para esse avanço do Evangelho, Senhor Jesus, Senhor, e para todas as nossas despesas também, Senhor, da localidade. Ó Senhor Jesus, Senhor, venha suprir a sua igreja, venha suprir a sua obra. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora, irmãos, pode ficar à vontade, né? E fazer segundo o que Deus propôs no seu coração. E no S45. Nós quer trabalhar
mudar a nossa constituição. Sua vida em nós está, a fim de transformar nosso ser. Que grande salvação! Em nós o Espírito está, constante a se mover, dispensando o que é santo, o que eterno é. Deus almeja alcançar a expressão que o represente bem nessa terra, pois buscou desesperadamente alguém que tenha um coração inteiro para Deus, que tema ao Senhor, que o ame e o busque e se entregue a Deus. Grande dia chegará, o dia em que o Senhor completará sua obra em nosso ser, a salvação em nosso viver. Um canto alegre então cantaremos ao Deus Santo, clamando ao Senhor em um só louvor. Amém. Aí se tiver baixo, aumenta aqui pra mim. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. O Senhor possa estar falando através de nós. Senhor, venha usar nosso coração, Senhor, a nossa boca. Ó Senhor Jesus, que a Tua palavra possa estar alcançando os ouvidos dos irmãos. Senhor Jesus, e também seus corações. Amém. Senhor Jesus. Amém. Entramos numa nova série do Alimento Diário, irmãos, que tem o título A Palavra Profética, uma candeia que brilha nas trevas. Vamos repetir? A palavra profética, uma candeia que brilha nas trevas. Amém, Senhor Jesus. E nessa primeira semana, o Senhor já nos revelou que as tribulações são para trabalhar o nosso interior. Amém? Senhor Jesus, a gente pode abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. Deixa eu abrir aqui. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. 1 Pedro 4, 12 a 19. Amém? Isso, 1 Pedro 4, 12 a 19. Amém. Vamos juntos devagarinho. Isso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida Sois comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando.
Isso. Amém. Até 19. Pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, Isso. porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Sim. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, Ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amém. Se ele, que o justo é salvo, onde vai comparecer um ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Senhor Jesus. Ele é bem grandinho, mas ele explana basicamente toda a semana que nós vamos desfrutar, que nós já desfrutamos, mas que o Senhor tem revelado a nós, né? Senhor Jesus. Então aqui o objetivo do Senhor é fazer com que as tribulações que acontecem na nossa vida, sejam que trabalhem a nossa vida da alma, né? Quando nós cremos na palavra do Senhor, nosso espírito ele já foi selado. Então ele já foi salvo, né? Mediante a fé. Porém, entretanto, ainda há algo que ainda precisa ser salvo, né? Que é a nossa alma. A nossa carne ela vai ser justificada através da glorificação, mas a nossa alma ela precisa ser trabalhada dia a dia. Amém? Senhor Jesus. Nessa semana, ele vem mostrar toda a questão desse aspecto da salvação da alma, mas eu queria inverter no sentido de trazer o chamamento do Senhor quanto à pregação do Evangelho. Vamos abrir lá em Mateus 9:35. Amém? Mateus 9:35. Senhor Jesus. O sentido aqui, irmãos, é mostrar que o Senhor escolheu cada um de nós para fazer a sua vontade. Na conferência, o irmão Pedro tem mostrado muito que nós fomos tirados do império das trevas, não para que possamos ficar de forma alienados à palavra do Senhor. Muito pelo contrário, é para fazer a vontade do Senhor. E a vontade de Deus é que percorramos cidade por cidade, quer seja oportuno, quer não, para a pregação do seu evangelho. Vamos ler, 9:35. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte. Amém. Então o Senhor, ele percorria por todas as cidades, levando a sua palavra de Deus. Isso mostra que quando o Senhor nos salvou, ele nos tirou desse império de trevas, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor e, por consequência, essa comissão de levar a palavra, ela se findou a gente. Então, cada um de nós somos um canal que o Senhor envia para levar essa palavra para as outras pessoas. Amém? Irmãos, isso aqui é o cumprimento da vontade do Senhor. Porque qual é a vontade do Senhor? É fazer com que Cristo encabece todas as coisas. Mas esse encabeçamento, ele começa primeiro por você. Lá na sexta-feira, o irmão vai falar que nós nos preocupamos muito com a vida dos outros. Mas, primeiramente, devemos nos preocupar com a nossa vida. Porque a nossa vida, ela precisa transbordar da palavra do Senhor. Irmãos, essa palavra, ela precisa habitar no nosso coração e ser inculcada na nossa mente. No início da reunião, a gente praticou a questão do missão de família, que tem o intuito de cuidar da pessoa que está longe da gente, né? E o Senhor, isso aqui é seguir a palavra de perto, porque o Senhor deu uma ferramenta nova, então nós estamos cumprindo essa ferramenta para que essa palavra possa salvar não só a outra pessoa, mas a nós primeiramente, né? Senhor Jesus. E o Senhor vem mostrando que a palavra do semeador, ele mostra a condição do nosso coração. Vamos abrir lá em Mateus 13. Está pertinho aí. Senhor Jesus, 13, 1-9. Vamos ler a partir do 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vinha a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra.
Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, Senhor Jesus. Aqui no finalzinho ele já fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse ouvir é ouvir a sua palavra. Esses estados dessa terra, elas tipificam o nosso coração, irmãos. Todas essas situações exteriores tipificam os problemas que a nossa vida vão acontecer. Senhor Jesus, nós temos uma cultura dentro do ser humano que é achar que quando nós estamos passando por um problema pessoal ou até mesmo questões financeiras, as pessoas falam assim, olha, esse aí pecou alguma coisa contra Deus, esse aí deve ter algum problema que esteja de fato fazendo com que Deus o castigue. Mas, na verdade, o Senhor usa essas situações para trabalhar aquilo que está no nosso coração, para expor, que é justamente uma das finalidades da tribulação, e a outra que é para nos tornar humildes. Senhor Jesus, essa exposição, irmãos, não é para fazer com que nós fiquemos desanimados. Muito pelo contrário, porque quando o Senhor ele lava-nos com a sua palavra, é como se todas as trevas, na verdade, as trevas saindo de você, para que a luz de Deus possa habitar dentro do seu coração. Amém? Senhor Jesus, então essa primeira etapa, ela já é forte, porque precisamos ler a palavra, ruminar a palavra e praticar a palavra. Aí vem a questão de que precisamos praticar com fé, irmãos. Quando cremos com a fé, essa palavra ela habita no nosso coração e ela opera. Amém? Senhor Jesus, então quando ruminamos essa palavra, esse nosso interior ele vai se renovando dia a dia, para que ele possa manifestar o Cristo que há dentro de você, né? Até a palavra que ele mostrou sobre os cristãos, que é o que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, que o irmão ressalta, que na época de Jerusalém, a palavra cristão era utilizada como se fosse um termo, como é que é a palavra? Pejorativo, obrigado. E as pessoas, quando ouviam e referiam-se a elas tinham vergonha. Mas Paulo falava, não se envergonheis dessa palavra, porque esse Cristo é porque está enraizado em Cristo, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, isso faz parte de nós. Cristo nos salvou e nos deu esse Espírito porque está conectado a Ele. Amém? Senhor Jesus. Então, eu queria mostrar também o que João ele fala sobre a questão de estarmos apegados a essa palavra, que é lá em 1 João 1, 1 a 3. Vamos abrir, por favor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. 1 João 1, 1 a 3. Amém? Amém. O que era, desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto. Amém. Sim. Sim. Isso. A qual estava com o Pai, e nos foi manifestado o que temos visto e ouvido. Nós também, a vós outros, para que vós mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Então essa palavra, irmãos, ela precisa ter esse aspecto. Um aspecto de apalparmos, aspecto de vermos aquilo que o Senhor está falando. Esse é o processo de fazer essa palavra circular entre nós. Essa é a vontade de Deus, irmãos, nesse último século. O Senhor tem demonstrado que essa palavra ela precisa sair da teoria, e que nós estamos só lendo, e tornar prática, irmãos. Essa praticidade é imergir essa palavra e cumprir essa palavra que o Senhor tem falado a nós. O Senhor hoje escolheu um canal para falar por nós. E assim o Senhor nos constituiu presbíteros, para que esse escolhido possa cuidar das suas igrejas. Então o que precisamos fazer, irmãos, é ouvir atentamente a palavra dos nossos profetas. Porque o Senhor, Ele fala através de e que se cremos com isso, a palavra vai se cumprir, irmãos. Agora, se dentro de nós há um coração crítico,
que o irmão fala que perdeu a simplicidade, essa palavra ela não só opera, ela não faz a obra, como ela também não transforma o nosso ser. Então, vê como é uma espada de dois gumes, então precisamos crer nessa palavra para que ela possa operar em nós. Senhor Jesus, e se nós desfrutamos, essa comunhão entre nós, ela vai se manter, irmãos. Isso aí é orgânico. Então, se eu desfruto, o irmão Joaquim desfruta, o Max desfruta, a gente cria um ambiente em que essa vida, ela circula entre nós, né? Na semana, o irmão referiu que quando essa palavra de vida ela circula, ela elimina todas as toxinas do corpo, irmão. Então, essa palavra ela precisa circular entre nós, né? Quando desfrutarmos, a gente precisa cuidar um dos outros. A gente tem que ligar para a irmã Mabel, ligar para a irmã Lena, ligar para outra irmã Lena, para a Natália. Então, todos esses sentidos são para que possamos cuidar um dos outros, irmãos. Senhor Jesus, e por isso o Senhor tem nos chamado para que possamos sair às ruas. Amém? Não criar um espírito de comodismo. Não é mais essa a questão, irmãos. A gente pode ver que quando a igreja, que ele mostra na formação da igreja primitiva, ela seguia a palavra profética de perto, a palavra do Senhor, ela acontecia. Era assim que a gente confirmava que um profeta era enviado de Deus. Isso é claro, acho que é 2 Coríntios. Fala que se o profeta de Deus fala e posteriormente essa palavra se cumpre, é porque esse é de Deus. Agora, se ele fala e não se cumpre, aí ele não é do Senhor. Senhor Jesus, aí a gente vai ver isso, que é na cronologia, Atos 2, 42. Que é quando a gente conseguia ver que a igreja, ela desfrutava de fato da doutrina dos apóstolos. Amém? Senhor Jesus, vamos abrir lá em Atos 2. Atos 2, 42. Oh, Senhor Jesus. Amém. Atos 2, 42. Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Amém. Vou parar aqui rapidinho. Amém. Vocês conseguem perceber que através da perseverança na doutrina dos apóstolos, muitos sinais aconteciam. Então, esse fato de crermos na palavra dos apóstolos, que é do próprio Senhor, irmãos, essa palavra ela acontece. E ela acontece primeiramente entre nós, para depois acontecer fora da gente. Senhor Jesus, e se a gente seguir um pouquinho mais, fala aqui 44 assim, ó. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Senhor Jesus, esse era o espírito que eles tinham, irmãos, porque eles entendiam que o propósito deles aqui na terra não era fazer a sua própria vontade, mas era seguir de perto aquilo que o Senhor tinha para nós. Senhor Jesus, e o irmão Pedro, ele foi bem mostrando para a gente nessa conferência que o desejo que o Senhor tem passado para ele é mostrarmos que o nosso coração ele tem que ser de entregar. Não fala assim em questão só de serviço, irmão, mas é questão até financeira. No sentido de que a gente precisa ser despojado das coisas que nos prendem aqui na Terra. Se a gente for pensar, a gente tem muitos gastos, a gente tem muitas coisas assim, comprar e etc. A nossa vida ela é assim, normal. Mas o Senhor, Ele está acima de todas essas coisas, irmãos. Então, tudo que você recebe hoje, você já recebeu pelo próprio Senhor. Então, não é seu. Senhor Jesus. Então, quando você, digamos, dá para Ele, na verdade você só está devolvendo aquilo que o Senhor já te deu, irmãos. Então, quando você tem esse espírito de que o Senhor, Ele está trabalhando, Ele precisa de você para fazer com que essa obra se cumpra, você se desprende de tudo que te prende aqui na terra, irmãos. Senhor Jesus, e isso é a palavra que vai fazer por nós. Senhor Jesus, é bom entendermos que não é por capacidade e nem por poder nosso que essa palavra acontece, mas é porque confiamos no nosso Deus. Oh, Senhor Jesus. Aí depois a gente pode ver que em Atos 5, 27 a 32, Pedro começa a advertir Pedro são advertidos por Sinédrio. Vamos dar uma olhadinha nessa passagem, rapidinho, para a gente começar a entender esse contexto. 5, 27 a 32. Oh, Senhor Jesus, 5, 27. Isso, 27 a 32. Isso, Atos 5,
27 a 32. Ó Senhor Jesus. Amém. Ao Sinédrio, pode continuar. Ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunha desses fatos. E assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém, Senhor Jesus. Então aqui mostra que Pedro, ele tinha a visão clara daquilo que o Senhor tinha entregue para ele, irmãos. Sinédrio foi lá e falou assim, ó, vocês têm que parar de falar sobre Jesus Cristo. Mas aí ele falou assim, isso aqui eu estou obedecendo a quem me enviou, irmãos. Então Deus está acima de todas essas coisas. Se o irmão fala, se Deus fala para a irmã Betânia, vai pregar lá não sei aonde. Quem que sou eu para chegar para a irmã Betânia e falar assim, não pregue lá porque eu acho que lá não é muito bom não, viu? Vê que nosso conceito às vezes atrapalha aquilo que o Senhor tem de finalidade para levar a palavra. Senhor Jesus, então por isso que precisamos nos despojar de tudo aquilo que a gente acha, a nossa bagagem, aquilo que atrapalha a vida do Senhor. Temos que ter um coração simples, irmãos, e ter essa mesma convicção de que o irmão tinha da finalidade dele para com a missão do Senhor. Senhor Jesus, precisamos ter esse coração, irmãos, de entregar o que o Senhor de fato tem pedido a nós, que é esse espírito de entregar o nosso corpo, né? Nem fala em Romanos. Senhor Jesus. Aí lá em 5:40 vai mostrar que esses apóstolos eles são açoitados e passados por diversas provações, etc. Mas mesmo assim, eles continuavam pregando. Então, Senhor Jesus, por meio das adversidades, por meio de todos os problemas, o Senhor ele quer que você continue acreditando nele e levando a sua palavra. Amém? Senhor Jesus. E assim a gente vê que os irmãos, à medida que nós avançamos pregando o evangelho, Satanás ele vem ao nosso derredor, irmãos, levantando obstáculos para fazer com que a palavra não chegue. Senhor Jesus, Satanás sabe, irmãos, que a palavra ela tem o poder de fazer a obra do Senhor. Então, qual é o objetivo dele hoje? É fazer com que essa palavra não chegue às outras pessoas. E também a nós. Senhor Jesus, por isso que precisamos estar atentos, irmãos, ao nosso derredor. Porque ele vem como um leão, à espreita esperando que nós venhamos a desfalecer ou até mesmo ficar longe da palavra do Senhor. E assim a gente vai cair, irmãos, infelizmente, porque só a palavra ela nos protege. Ó Senhor Jesus, aí também em Atos 11, a gente consegue ver que começa a apresentar os costumes da época de Jerusalém sendo enxertados, não, mas é como se estivessem adentrando sutilmente na vida da igreja. Senhor Jesus. Porque acontece que, nessa época, Pedro já estava pregando para os gentios, amém? Só que, para o povo judeu, isso não era coisa assim muito boa. Aí o que aconteceu? Pedro, ele foi comer na casa de um gentio. Aí o pessoal começou a interrogar eles. Vamos ver aqui, só para... 11:2, Atos 11, 2 a 3. Ó Senhor Jesus. Amém? Acharam? Então, bora. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão e o arguiram, dizendo: entraste em casa de homem incircunciso e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse de grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Aí ele vai falar sobre a questão da experiência que o Senhor fez ele passar, né? Que ele recebeu essa visão de pregar para os gentios.
Mas a questão aqui que vocês podem perceber é que as pessoas que foram interrogá-lo foram para que tentassem misturar, futuramente, misturar aquilo que eles tinham na bagagem, já pela lei, instituído por lei, aí adentrar esse verdadeiro evangelho. Aqui foi sutil. Pedro explicou a situação e posteriormente eles falaram assim, amém, pela glória do Senhor, Jesus é o Senhor, e foram-se embora. Mas posteriormente, a gente vai ver lá que Atos 21, Atos 15, a gente vai ver que essa cultura, ou na verdade até sofisma, né, ele começa a adentrar fortemente na igreja de Jerusalém, levando todas as pessoas, irmãos, todas as pessoas a serem fiéis à lei e doutrinas que ali existiam. Se a gente parar para pensar, é uma lei que foi instituída pelo próprio Deus. Amém, beleza. Mas quando Cristo morreu, ele elevou-se à lei, ele se tornou a própria lei e elevou. O que isso quer dizer? É que Cristo, ele é agora o intercessor. Basicamente, ele representa você perante a justiça. Senhor Jesus, então nós não precisamos mais nos preocupar em cumprir essa lei. Exatamente, obrigado. Porque assim, não que vamos fazer algo que esteja contra a lei e assim vai estar tudo bem, porque tem questões de princípios, mas que agora Cristo é quem de fato se apresenta por nós, e assim Ele pode nos salvarmos. Senhor Jesus, mas naquela época, essa tradição, ela se tornou algo que barrou aquilo que o Senhor tinha a fazer com aquela igreja. E o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que outras pessoas foram levantadas para cuidar daquela localidade, porque Pedro, ele não teve mais o posicionamento que ele tinha anteriormente. Lembra que a gente leu agorinha sobre o posicionamento de Pedro, que ele foi lá e repreendeu, falando que, olha, isso aqui foi o próprio Deus que enviou. Ele não conseguiu ter mais forças, porque a lei, ela se instalou tanto na vida da igreja, que aquele amor, aquela vida orgânica, ela parou de funcionar, irmãos. Por quê? Porque a palavra profética, ela já não tinha mais. Senhor Jesus. Então a gente vê que a ausência da palavra profética na vida do homem, ela visa ser morto. Senhor Jesus. Então precisamos crer nessa palavra e estar perto, irmãos. Porque senão, a gente vai cair na mesma condição que foi da igreja outrora. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, precisamos nos renovar. Senhor Jesus, tirar todas as coisas, Senhor, dentro do nosso coração. Senhor, aquilo que não atende, que não faz parte da vida do Senhor, irmãos, rumina a palavra, que o Senhor vai lavar todas essas coisas. E graças a Deus, irmãos, que não é mais por nós. Não precisamos mais se preocupar em eu saber muito, em ter que ter uma vida muito regrada, mas é a própria palavra que vai fazer todas essas coisas agora, irmãos. Se a gente imergir na palavra, nem que seja um ponto, se a gente quiser chegar na outra pessoa e orar aquele ponto na vida dela, crendo em realidade, essa palavra opera na vida dela. Ó Senhor Jesus. Aí durante essa semana, aí como a gente pôde ver aqui que Satanás, ele criou todo esse sistema que ele tem, e ele é forte hoje nessa vida secular, que é fazer com que a mente do homem seja confusa. O Senhor também permite com que as outras coisas exteriores também venham provar para que possam trabalhar o nosso ser. Amém? Mas todas essas coisas, elas não visam, como eu falei anteriormente, nos derrubar, irmãos. Elas visam fazer com que nós possamos ser levados ao Pai. Senhor Jesus. Então, lá em Deuteronômios 8, a gente pode abrir rapidinho, mas é só para mostrar que o povo, ele andou pelo deserto, não porque o Senhor estava os castigando, mas porque o Senhor tinha que trabalhar o coração deles para que eles pudessem entrar na boa terra. Do jeito que eles estavam, eles não iam entrar. Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Tudo que habita no nosso coração, o Senhor sabe. Então Ele vai tratar todas as coisas até que nos tornemos a imagem e semelhança fiel do Senhor. Senhor Jesus. Aí, então, vamos voltar, vamos ler 1 Pedro, que aí, porque isso é uma história grande. Vamos ler 1 Pedro 1, de 6 a 9. Vem falar sobre a aprovação que confirma a fé. Oh, Senhor Jesus. Eu estou correndo um pouco por causa do tempo. Eu já falo rápido, normalmente. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler do 6 ao 9, por favor. 1 Pedro 1, 6 ao 9. Amém. Nisso exultai. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário,
sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmando o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém, Senhor Jesus. Precisamos exaltar, Senhor. Senhor Jesus. É difícil, irmãos, não é fácil. Às vezes passamos por tribulações que, de fato, fazem a gente negar a nossa vida da alma e é normal a gente achar ruim. Mas a gente precisa agradecer ao Senhor, porque o Senhor, Ele coloca um peso em nós que Ele sabe que possamos suportar por Ele. O Senhor, Ele não bota uma medida que nós não aguentamos. Por isso precisamos ter esse coração de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Senhor Jesus, não precisamos nos preocupar, irmãos, porque o Senhor, Ele está na nossa frente, está na nossa retaguarda e também está lá no fim do processo. Senhor Jesus, mas para que isso, irmãos? É para obter a salvação da vossa alma. Senhor Jesus, isso tudo é por meio da palavra e da fé. Senhor Jesus, por isso exultemos, irmãos. Cada situação, o Senhor sabe de todas as coisas e Ele é contigo. Amém? Senhor Jesus, e lá em 1 Pedro 4, ele também fala sobre a questão do sofrimento. Vamos abrir lá também. Senhor Jesus, 1 Pedro 4, 12. 1 Pedro 4, 12, ao 12. Desculpa, 12 ao 19. Fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrais exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Senhor Jesus, aqui ele fala que nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo. Amém, Senhor Jesus. Então, quando o Senhor ele morreu por nós na cruz, nós, por meio da nossa tripulação, também vamos, irmãos, quando nós estamos com o Senhor. Senhor, então precisamos nos alegrar, porque o Senhor ele está nos trabalhando para que possamos receber aquilo que o Senhor tem guardado para nós, irmãos. Senhor Jesus. Então, o irmão Pedro vem até nos mostrando que o coração dos comportores tem até isso enraigado, porque no seu dia a dia eles recebem e sofrem isso de forma mais intensa do que nós, porque eles levam a palavra e a negação dessa palavra é forte, irmãos. Às vezes a pessoa é rude, às vezes a pessoa os maltrata, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E assim ele sabe que o comportor sabe que mesmo que se eles são injuriados, eles são felizes e abençoados, porque o Senhor tem guardado algo que é muito maior do que o ouro dessa terra. Senhor Jesus, e nós também, irmãos, porque nós não podemos não estar na frente, no campo de batalha, mas nós estamos na retaguarda, irmãos. Senhor Jesus, o que significa? Que nós podemos orar pelos irmãos, nós podemos ofertar para a obra do Senhor funcionar. Irmãos, a gente é um exército em conjunto. Um exército ele é composto por várias frentes, irmãos sabem, né? E o Senhor separou uma comissão para cada um de nós, irmãos. Então, se pensamos que nós não somos úteis para fazer parte daquilo que o Senhor tem nos chamado, irmãos, nós estamos nos enganando. Senhor Jesus, precisamos assumir aquilo que o Senhor nos deu, amém? Senhor Jesus, e por meio dessas tribulações, o Senhor quer trabalhar em nós, Senhor, para nos moldar dia a dia. Senhor Jesus, sabe por que o Senhor faz isso, irmão? É porque Ele te ama. Amém. Senhor Jesus, lá em Hebreus 12, 6, em falar que o pai, ele corrige o seu filho, não é porque ele quer o seu mal, mas é porque ele o ama. Amém. Senhor Jesus, e assim quando aceitamos o Senhor, nos tornamos filhos. E o Senhor, Ele nos ama para também nos corrigir, irmãos. Então não podemos pegar a situação que nós estamos passando e achar que é uma condenação para nós. Muito pelo contrário, nós temos que aceitá-la e dar graças a Deus, irmãos. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E quando o Senhor dá todas essas situações, o Senhor também deu um encargo muito forte para os presbíteros nos pastorearem. Senhor Jesus, o Senhor está dispensando a sua palavra.
é como se fosse uma árvore, assim, sabe? Aí o Senhor vem aqui de cima entregando a palavra ao seu apóstolo, do apóstolo aos presbíteros, dos presbíteros às suas igrejas. Agora, se esse fluxo, a palavra, ela não for seguida de forma de perto, você percebe que pode quebrar uma conexão que pode afetar toda uma igreja. Senhor Jesus, então essa comissão o Senhor deu também aos presbíteros, mas deu a cada um de nós. Senhor Jesus, então a irmã Lena, ela tem não é a obrigação, mas ela tem a comissão de ligar para um irmão, ou talvez uma irmã, de cuidar daquela pessoa. Por que isso, irmão? Porque isso visa fazer com que o seu interior possa ser trabalhado e o interior daquela pessoa também possa. E assim essa vida possa circular entre nós. Senhor Jesus, por que a gente vai fazer isso, irmão? Porque a gente tem que vigiar. Essa é a questão. Porque se nós somos um rebanho que não se preocupa com os outros, esse rebanho ele começa a ser fraco. Por quê? As ovelhas elas andam juntas. E as das pontas, elas vão comprimindo as do meio. Por quê? Porque se as ovelhas dispersarem, acontece que um lobo pode vir ao derredor e pegar as das pontas. Por isso que precisamos cuidar de todos, irmãos. Senhor Jesus, essa é uma comissão que foi dada aos presbíteros, mas foi dada a nós também. Ó Senhor Jesus, precisamos exercer essa vontade do Senhor. É muita coisa, né? Senhor Jesus. Aí vamos ver lá em 2 Coríntios 10, para finalizar, que a gente já passou bastante. 4 a 6. Senhor Jesus, que nós temos uma arma, que é a nossa principal arma. Amém. 2 Coríntios 10, 4 a 6. Amém. Amém? Só beber uma água aqui. Amém? Porque... Amém. Vou esperar o irmão, ele pediu misericórdia. Amém. Amém. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, Senhor Jesus. Aí eu vou ler só o último. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Senhor Jesus, nesse versículo mostra que a palavra ela tem o poder para eliminar tudo aquilo que não faz parte do Senhor. Bem, precisamos crer nisso, irmãos. Amém? Senhor Jesus, aí essa palavra, ela visa fazer uma coisa, é nos tornar obedientes à palavra. Obedientes ao próprio Deus. Quando nos tornamos submissos, essa palavra, ela começa a transbordar em nós, irmãos. Senhor Jesus, esse é o espírito de simplicidade que o irmão vem passar nessa semana. Nós precisamos confiar completamente em Deus em todas as coisas, irmãos. Quer que sejam sociais, quer que sejam financeiras, quer que sejam relacionamentos. É de fato deixar que o nosso conceito deixe de fazer a vontade do Senhor e passar a acreditar no próprio Cristo. Deixar que o Espírito faça, né? Ó Senhor Jesus, por isso que quando cremos na palavra e assim o praticarmos, sabe o que ele vai fazer? Vai tornar cativos os nossos conhecimentos. Vai tornar cativos os nossos pensamentos, irmãos. Não vamos mais pensar com a nossa própria maneira, mas vamos pensar como Deus pensa, como Cristo quer falar a nós. Amém? Senhor Jesus, irmãos, vamos ser fiel a essa palavra. O Senhor tem dado muito essa semana para nós. Senhor Jesus, bem, acho que podemos combinar em pequenos grupos. Acho que temos 10 minutinhos. Bem, Senhor Jesus.